Bom dia! Está no ar o programa Reunião de Pauta, a sua primeira fonte de notícias aqui na Causa Operária TV, trazendo para você as principais notícias do Brasil e do mundo nessa terça-feira, dia 1º de julho. Meu companheiro Thiago Pires aqui com a gente. Tudo bom, Thiago Pires? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. E também Francisco Muniz. Tudo bom, meu caro Chico? Bom dia, bom dia, bom dia, companheiro Thiago Assad, companheiro Thiago Pires. Bom dia, produção do Reunião de Pauta. É isso aí. E a produção também manda seu bom dia. Vamos desejar a todos aqui uma excelente terça-feira. Vamos pedir para você que já está assistindo, curtir e compartilhar o Reunião de Pauta. A gente sempre lembra que o nosso programa sofre uma sofre uma censura mesmo dos monopólios das redes sociais, dos monopólios digitais que atuam aqui. Então, para vencer os algoritmos que impedem, que restringem a circulação do nosso programa, vamos pedir para o companheiro Carlos Nishimiya, Arnaldo Ricardo, Ana e Nici Souza Nícias, que já estão mandando seus bons dias. Vou estender o nosso bom dia novamente a vocês e pedir para vocês e os demais companheiros curtirem e compartilharem o Reunião de Pauta para os seus amigos, seus contatos, em todas as suas redes sociais, para a gente vencer essa censura. Vamos começar aqui com as nossas tradicionais charges do dia. Temos um muito especial hoje. Eu acho que o Thiago Pires vai gostar, Chico. Eu duvido que alguém aqui consiga explicar essa charge aí. Não, eu duvido. Duvidas? São siameses. Mas eu consigo explicar. Não, eu tenho certeza que você. São siameses e a Duvido que os caras coleira do feras, sionismo. Eu só não consigo identificar quem assim. são Se você soubesse o que está escrito, você facilitaria um pouquinho. Tem que saber árabe. Meu Só o árabe Chico tá que um sabe. pouco... O que está escrito, tá um pouco ruim. o que tá escrito no corpo deles aí, que eles estão junto, tipo um corpo de um bicho, um Bacilhau. leão, um cachorro, sei lá. Está escrito discórdia sectária. Daí você tem de um lado que seria um líder sunita genérico, esse de barba ruiva, né? Do outro lado tem um que parece ser um líder xiita genérico, né? E o conflito, e a charge implica aí que o conflito entre os sunitas e os xiitas seria algo fabricado aí para favorecer o sionismo. Você acha que é isso, Thiago Assad? Eu acho que essa mesma a questão, meu caro Chico, eu acho interessante como tem isso também, né? Eles estão distantes, mas unidos ali unidos por suas barbas sionistas, né? Ele não está dizendo que eles são sionistas, né? Não é essa a colocação, mas que Está servindo. o conflito, né, ele acaba favorecendo essa questão. É isso? Isso aí. Se o Chico Essa falou que charge é é isso. do chargista iemenita Kamal Sharaf, né? Que é um cara, um grande chargista. Toda vez ele posta aí, todos os charges dele são sempre muito boas. A gente teve aqui também. A gente já falou, né? Tivemos um dia muito especial aqui de atividades do Partido da Causa Operária no final de semana em defesa do Egito, né? Do Irã, desculpa. Em defesa Eu não fui do nesse Irã ato, aqui. não, cara. Cara, Esse daí eu faltei. aí as imagens. E temos imagens, produção. Imagens. O cara tá meio gripadão aí. Bateria Zumbi dos Palmares se apresentando aí, né? Chique. A bateria fez várias intervenções durante o ato. Tem um bandeirão da Palestina pendurado ali, muito bom. Legal demais. Muito bom. E aí, enquanto isso, né? O pessoal aí acompanhando com as bandeiras, né? Aí dá para ver em destaque 2 bandeiras do Irã. Essa é uma foto tirada lá de cima e tal, né? Nesse momento, a fala do Thiago Ávila, que esteve lá, né? Apoiou a nossa manifestação, fez uma boa fala ali. Aí a fala do companheiro Denis, da FNL, né? Estava fazendo uma colocação também aí. Também apoiou a nossa manifestação. Esse aí é o mestre de cerimônias, né? O Henrique Arias. Oficial, né? Estava lendo alguma coisa no papel, uma coisa que não tinha decorado, né? Companheiro João Pimenta fazendo uma fala aí. Da JR. Representando a JR nessa fala.
Aí o pessoal lá na mesa, né, tal, escutando, acompanhando aí a atividade, a companheira Isadora, o companheiro Rui. Esse aí, Nesse momento foi uma homenagem a quê? Aos mártires. os mártires, né, Chico? Aos mártires, né, dos iranianos. Ah, acertei, cara. Que bom que eu acertei. Você tava lá? Então, só faltava. Qassem Soleimani ali, né? Era Em destaque. só o que faltava. E outros mártires também da luta. Aí, mesmo momento, né, visto de um ângulo mais aberto, né? Uma foto legal aí, o companheiro da FIST ao lado do companheiro da FNL, dois movimentos de Cláudio. moradia aí, né? Companheiro Cláudio. Companheiro Cláudio da FIST, companheiro deles da FNL. Nesse momento a fala do companheiro Rui Costa Pimenta, que foi uma fala muito boa, eu recomendo aos camaradas que peguem aí no YouTube, né, para assistir, para escutar. O cartazão aí, que nós distribuímos a beça, né, lá na manifestação. O adesivo que também distribuímos a beça também. Eu já vi nas adesivo. ruas aí esse adesivo, já o pessoal já está vandalizando, né? O bonezinho do Irã, né, que não poderia deixar de faltar, da loja do Da PCO. loja. Um bonezinho do Irã. Aí o pessoal acompanhando Olha o Breno Altman aí, Isso né? aí foi quando ele chegou. Tava acompanhando a nossa manifestação ali do auditório. Depois ele fez uma fala, né? Fez uma fala no ato, muito boa também. E aí, no final, esse é o final? Acho que já era, pé. já era na hora que foi cantar Aí é internacional, internacional. né? Exatamente. A gente cantamos aí internacional. Teve cara que foi lá só para cantar, esperou esse momento, falou, pô, vai ter canção, vai ter música. Se tem música, tem Se Francisco tem Muniz. música. Aí a gente soltou lá o hino, né? Todo mundo cantou junto. A gente distribuiu. Muito bonita inclusive, essa foto. ficou muito massa. Distribuímos, inclusive, a letra, né? Para o pessoal acompanhar. E é isso aí? Brasil? Então, Tem foto do... É isso, mas isso não é tudo, meu caro Chico. Porque cara, o ato do PCO, ele repercutiu na Spam TV, ele Não, apareceu na imprensa internacional. Não, porque depois teve o debate, né? Acho que deve ter uma fotinha do tem debate. umas fotos só do fazer debate. uma observação sobre esse ato. Aham. Que a gente tinha chamado o ato, né? Primeiro em solidariedade devido aos bombardeios do Israel e Estados Unidos. E no meio do caminho aconteceu a vitória, né, do Irã, né? Que foi a rendição do sionismo. E uma coisa que me chamou muita atenção foi para aquilo que as falas convergiram, né? Que foi para se formar uma frente anti-imperialista. Então acho que isso aí foi a coisa mais importante que aconteceu nesse ato aí. Tem algumas fotinhas aí, né, do debate. Logo depois a gente fez esse debate com o Sheikh Hussein sobre a questão da Palestina na visão do imã Khomeini, né? Foi lá no CCBP, logo após o ato, os companheiros foram para o CCBP, teve um almoço com comida iraniana e logo depois do almoço fizemos aí esse debate tudo isso está integral aí no YouTube, né? Para quem não viu, pode ver tanto o ato quanto o debate, né, com o Sheikh Hussein. Hussein. Esses são os cartazes dele, né? Ele colocou vários cartazes. Ele distribuiu e colocou lá vários cartazes aí, ó, colocando a questão do Irã. E as conquistas da Revolução Iraniana. As conquistas da Revolução Iraniana. Palestra muito interessante também, Chico, porque né, ele coloca aí que a primeira questão internacional do Irã era a Palestina, né, desde a Revolução de 79. E ele explica ele trouxe esses cartazes aí, né? E depois ele explicou como o imperialismo buscou sabotar o desenvolvimento do Irã, né? Que acabou desenvolvendo a indústria, né? Do petróleo, de combustível, entre outras aí importantes, né? Pro país, né? Isso aí, o companheiro Ricardo Venturelli que está perguntando do festival de Glastonbury. Vamos avançar aqui vamos falar disso. na pauta, porque antes disso a gente tem
justamente a repercussão, né, desse ato. É uma coisa importante que a gente lembrar que o Brasil é um dos países mais importantes aqui do, América do Latina. mundo, né? Ele está justamente no país mais desenvolvido da América Latina, que está no quintal aqui do imperialismo norte-americano. Por isso mesmo, atividades como essa acabam tendo uma repercussão muito grande. Essa aí teve, nós vimos a Spam TV tirando matérias aqui sobre essa atividade. O Spam TV é um órgão iraniano em espanhol, né? Ou seja, isso aqui chegou lá, essa atividade apareceu lá para os companheiros do Irã. Aqui os companheiros do Jornal Causa Operária levantaram também que o portal Portafólio, Portafólio da Colômbia, também estava reproduzindo aqui, repercutindo o ato de sábado em defesa do Irã, destacando também a presença do Tiago Ávila, que é o companheiro que fez parte da Flotilha da Liberdade, foi sequestrado por Israel lá durante a tentativa de levar ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Uma coisa, eu acho que é sempre bom lembrar isso aqui, porque a gente não tem muita dimensão, às vezes, da importância que essas atividades têm no Brasil. Tem muita, né, Chico? Tem muita importância e o pessoal tá de olho, tá acompanhando, né? Com bastante calma. A gente poderia, não sei, passar o vídeo da Spam TV, de repente, talvez no final, né? Não precisa ser necessariamente agora, mas tem o vídeo que eles fizeram. Acho que seria legal passar. Um cortezinho, né? É um vídeo curto. Depois a gente pode passar. Vamos passar, então. Mas antes, vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol, porque ontem foi um dia muito especial para o futebol mundial, né? Com certeza. Nós tivemos aqui, para o desespero aqui dos apologistas aqui do futebol europeu, nós tivemos o Fluminense fazendo uma grande partida aqui contra o Internacional de Milão. contra a Inter de Milão, que foi a vice-campeã da UEFA Champions League. Não foi qualquer time que o Fluminense ganhou ontem, mas ganhou de 2-0, inclusive podia ser 3. Teve um gol anulado lá que ele estava impedido mesmo, mas mostrou assim a superioridade do Fluminense em cima da Inter, que não conseguiu passar do Clube Carioca aqui. O Fluminense, então, junto com o Palmeiras, são os dois times brasileiros que estão nas quartas de final do Mundial de Clubes. E depois de noite, quando a gente achou que não ia ter mais emoção, teve muita emoção. Como que foi esse jogo, essa vitória do Al Hilal aqui? Não, foi uma vitória aí sobre o Manchester City, né? Que tem o melhor, né? Suposto melhor jogador do mundo. O cara que se embaralha aí com as pernas, porque as pernas é muito grande. Tem dificuldade, tadinho. Mas o Al Hilal aí fez 4 gols, né? 3 são de brasileiros. Né? Isso aí é importante destacar. Um dos gols foi do Malcom e 2 foi do... Como chama o ex-jogador do Santos, produção? Marcos Leonardo. Marcos Leonardo. Meteu mais 2 gols, né? Inclusive ele fechou o caixão aí pro Manchester City. E aí, eu acho que uma coisa que vale a pena destacar é que a gente viu aí a imprensa, que é uma imprensa vira-lata, né? Falar que o europeu não está preocupado com esse campeonato, que ele não deu importância e tudo mais. Mas se você vê a reação deles, se você olhar na cara dos europeus aí, você vê assim que eles estavam muito descontentes e que eles queriam ganhar muito. Assim como o jogo contra o Fluminense. Eles buscaram aí de todas as formas conter o Fluminense e não teve, né? Então, vitória aí dos oprimidos, né? Em dose dupla, né? No dia de ontem, né? 2 países aí de economia atrasada vencendo os europeus, né? Que nesse campeonato que foi montado para eles, né? Só tem europeu jogando. Uhum. Isso mesmo. O Manchester City também é importante lembrar, ele vinha embalado assim, venceu de 5-2 da Juventus, e todo mundo falou, não, esse time aqui... Os outros que os brasileiros venceram não prestam, mas esse aqui presta.
Tem todo esse, né, a questão do Haaland, né? Porque o Haaland não sei o quê, melhor atacante. Porra, velho, eu vi o Romário jogar, eu vi o Ronaldo jogar. Pô, esse cara não serve nem pra lustrar a chuteira do Romário e do Ronaldo, pô. Isso aí. Disso vamos para outra vitória importante, essa aqui já no campo militar, meu caro Francisco, da Rússia, que conseguiu libertar a província de Lugansk, aliás, a república, né? Agora é uma república independente popular, República Popular de Lugansk, que comemora agora que está 100% livre dos nazistas ucranianos, é isso mesmo? Pois é, né? Os russos, né, conseguiram colocar para correr, né, os nazistas ucranianos que estavam ocupando a República Independente de Lugansk. Lugansk é uma república independente desde 2014. Né? Eles fizeram um plebiscito em meio à população, declararam sua independência. Né? Foi uma luta, né? Na verdade, foi uma luta aí revolucionária, né? Travada, né? E dentro de Lugansk, ali na região do Donbás, né? Foi uma região muito atacada, muito bombardeada, né, e tal, pelos ucranianos durante todo esse período, né? E com a ajuda da Rússia, né, eles conseguiram agora se libertar, né? O governador local, Leonid Pasechnik, assim que pronuncia, Thiago Assad? Você que é meu consultor de russo aqui, oficial. Esse aí mesmo. Obrigado. Declarou aí essa vitória, né? Declarou que eles estão 100% libertos na televisão estatal russa. Disse: há apenas 2 dias recebemos o informe de que o território da República Popular de Lugansk havia sido completamente libertado, 100%. Né? É uma coisa muito importante. Né? Então, isso aqui é uma derrota espetacular para o imperialismo, né? E uma grande vitória, né, para a luta anti-imperialista. Né? Lugansk também tem uma importância que é o seguinte, ela tem o porto de Mariupol, que dá acesso daquela região ali para o Mar Negro, né? E ela é também ela é parte o Donbás ali é a região mais industrializada da antiga região da Ucrânia, né? E Lugansk, em especial, é sede de muitas indústrias, muitas fábricas, tem muita mineração lá. Então, o impacto econômico também para a Ucrânia pode ser decisivo aqui para o desenrolar desse conflito, né, Thiago? Com certeza, né? Bom, isso aí, na verdade, é uma consolidação aí da vitória, né, da Rússia sobre a OTAN, né, que já era uma coisa dada, mas que vai se consolidando cada vez mais e a partir daí, evidentemente, que a Rússia não vai aceitar aí qualquer acordo de paz aí no que se refere a esse conflito. Isso aí. Disso vamos voltar aqui para o Brasil, onde nós tivemos aqui o STF condenando a 17 anos de prisão um homem cujo crime foi furtar aqui uma bola autografada por Neymar. Essa bola se encontrava nas dependências do STF no dia e na manifestação que aconteceu em 8 de janeiro de 2023. Ela teria sido, aliás, do STF não, ela estava no museu da Câmara dos Deputados, corrigindo, e durante aquela confusão lá, ela teria sido furtada e saiu ontem a condenação desse homem aqui, 17 anos, saiu no dia 30, mas 17 anos de prisão por furto. É isso mesmo, Thiago? Isso aqui? Eu fui ver aqui no Código Penal, né? A pena de reclusão aqui para furto qualificado, que é quando acontecem as coisas mais absurdas assim do mundo, ela poderia chegar a 8 anos. Nossa Senhora. Eles conseguiram fazer alguma manobra para mais do que dobrar. Não, mas é porque o cara ele não é só um furto, ele
tentou abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, planejou o assassinato da Alexandre de Moraes, planejou o assassinato do Lula, planejou o assassinato do Alckmin. Tudo isso os caras colocam lá, porque eles criaram o crime o crime da multidão, né? Multitudinário. Você tá numa multidão, se alguém lá cometer um crime, toda aquela multidão seria acusada do suposto crime, porque ninguém cometeu crime de golpe de Estado lá, né? Isso é uma farsa. Então, como eles inventaram o golpe de Estado de mentirinha, né? Eles conseguiram aí colocar todo mundo ali, né? Enquadraram todo mundo nesse crime de mentira que eles inventaram, né? Sim. Se a gente já tinha visto aí a questão da prisão do cidadão que sentou no trono do rei, né? Você não pode sentar no trono, porque senão você vai estar cometendo um pecado aí. Você tem que receber um castigo aí. E agora a gente vê essa situação. Eu, por exemplo, se eu tivesse uma bola autografada pelo Neymar, eu seria a favor da 17 anos de prisão. Brincadeira. Mas assim, você vê que né, não faz sentido, né? O Thiago leu aí que eu não acredito que daria 8 anos de prisão se roubar uma bola. É um negócio muito... Você teria que fazer muito mais do que só roubar a bola. Porque não poderia ser uma bola. Isso depende do valor do negócio. Essa bola tem um valor alto. Ela é autografada pelo Neymar. Tudo bem. Mas é uma coisa simbólica. Você não consegue... 17 anos de prisão. Digamos que desse a pena máxima do furto. É lógico que é uma prisão política. Ô Chico, eu tive uma experiência, né? Uma experiência meio ruim, que foi ser preso. E lá eu conversei com uma molecada que tava encarcerada, né? E uma das coisas que eles me contaram foi o seguinte: eles tinham planejado lá um determinado grupo cometer uns assaltos. Eles falaram que não conseguiram fazer nenhum. Mas todos os assaltos que aconteceram na região, foi colocado nas costas deles. Então é mais ou menos isso. Quando o Estado quer massacrar o cara, ele vai juntar qualquer coisa, ele vai inventar coisa para o cidadão mofar dentro da cadeia. Que é o que aconteceu com esse cidadão. Você roubou uma bola? Você vai ser acusado de tentativa de abolição do Estado, você vai ser acusado de tentativa de assassinato do Moraes. Eu não sei o que tem a ver se roubar uma bola com dar um golpe de Estado, com assassinar o Lula, assassinar o Alexandre de Moraes. Teria que explicar, né? Como é que roubando a bola você faz isso? A não ser que a bola tenha que ficar num determinado local lá, você tirou, os caras... Não sei. Não tem como, cara. É muito difícil. É muito difícil de chegar lá. Não, é uma maluquice isso aí. É uma arbitrariedade, né? Isso aqui é uma ditadura, né, Chico? É o mesmo caso do batom na estátua. É o mesmo caso. A mulher é presa, pega 17 anos de cadeia por passar o batom na estátua. Aí eles explicaram, mas ela não estava passando só o batom na estátua. Ela estava participando de uma violentíssima tentativa de golpe de Estado. Que é o caso do cara que sentou na cadeira também, pô. Como é que sentou na cadeira, rouba o poder do careca lá? Quebrou o relógio do Dom João VI. 32 milhões de anos de prisão. Prisão perpétua. É uma coisa muito louca. É ridículo. Agora, a gente já tem um momento gorila, vamos ter que criar algum momento, algum outro, para notícias como essa que a gente vai dar agora, né? Nós tivemos a Carmen Lúcia ganhando aqui de forma negativa, ela conseguiu se repercutir de forma muito negativa, até na imprensa burguesa, por dizer o seguinte: não se pode permitir que estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Foi a declaração dela aqui, defendendo a decisão aqui do STF de acabar com a liberdade de expressão na internet, né, nas redes sociais, e a responsabilização dos provedores de redes sociais pelo conteúdo publicado por usuários. Isso aqui gerou um editorial do Estadão chamado Paternalismo Judicial. Tem coluna aqui de um direitista, Mário Sabino, no Metrópole. A gente está vendo que a repercussão disso aqui foi muito grande, né, Chico? Muito negativa, né? Porque o Estadão está criticando a fala. É claro, né? Você vê, mas é bom você poder ver como que pensa o juiz do STF, né? Essa é a mentalidade, né? O cara pensa que
ele tem que controlar tudo que a pessoa faz. Porque, assim, ela fala, a pessoa não pode ter o direito de falar o que quiser na internet. É isso que ela quer dizer. O cara falar o que quiser seria uma tirania, né? É Não, uma coisa absurda. não, isso aí é. Eu tava lendo sobre isso, né? E eles colocam aí que. Bom, primeiro que você vai dar autonomia para rede social, porque você não vai precisar ter uma decisão judicial, né? Para censurar um determinado conteúdo. Se qualquer notificação extrajudicial já é o suficiente aí para tirar o conteúdo do ar ou censurar. E aí eles estavam colocando lá entre os crimes, né? Os supostos crimes, né? De difamação e tudo isso que poderia ser facilmente rebatido e tal. Eles colocaram um discurso do ódio. Aí eu pergunto, Chico, está na lei o discurso do ódio? Existe tipificação para esse Evidente que crime? não, É né? crime? Até onde eu sei, não está previsto na lei isso. Só que a gente sabe muito bem qual que vai ser o impacto disso aí. Por exemplo, a questão de Israel. Você não vai poder falar que o regime israelense é um regime nazista. Porque você vai estar atacando aí um povo, você vai ser antissemita, racista e etc. Né? Também está previsto aí fake news. O que é fake news? Né? Não teria nem essa terminologia, porque nós somos brasileiros, falamos português, né? Mas está aí o crime de fake news também. É um absurdo. É só fazer uma correção aqui rapidinho. A gente teve um companheiro que chamou a atenção. O porto de Mariupol, na verdade, fica a 150 quilômetros de Lugansk, mas já em Donetsk. Mas só uma correção aqui. Vamos passar aqui para a próxima notícia, já que o companheiro tinha pedido comentário sobre o Festival de Glastonbury. Nós tivemos o governo britânico, né, o democrático, trabalhista, de esquerda, o governo do Revolucionário. ultra-revolucionário aqui, Popular. tudo de bom. Ele, do jeito que a esquerda pequena burguesa gosta, perseguindo músicos que estavam presentes no festival Glastonbury, um dos mais tradicionais festivais de música que acontece anualmente na Inglaterra. Nessa edição, o festival trazia uma banda de punk rap chamada Bob Vylan. Não é uma pessoa, isso? Não, acho que pelo que entendi, Não, é uma Ele banda. falou morte a Morte é ideia. EDF. Ou FDI, né, em português. Que é um eufemismo para as forças que de era- ocupação de Israel, né? Acho que ele chegou até a comentar, né, que ele estava sendo transmitido pela BBC e depois foi censurado, né? Teve um negócio desse mesmo. E além disso, teve também mais um outro caso, aí eu vou abrir para vocês comentarem, que foi a participação dos músicos, dos rappers, do conjunto Kneecap. Kneecap, cara. Kneecap, desculpa. Kneecap. Kneecap. Kneecap que quer dizer joelho. De joelhos. A pontinha do joelho. É um grupo irlandês que se notabilizou aqui por um enfrentamento contra o governo trabalhista ao estender, em uma das suas apresentações, a bandeira do Partido Revolucionário Libanês, né? Partido de Deus? O Partido de Deus, cujo nome a gente vai evitar falar agora, mas Não era aquele grupo lá, Rebolar? o Rebolar. Aí, na verdade, o Bob Dylan, não sei se é uma banda, eu não conheço, né? Eles estavam protestando contra justamente a censura do Kneecap. E aí ele foi lá e não pode, aqui falou que não pode falar Palestina Livre, mas vocês já ouviram falar morte à IDF, ele começou a falar, até fez uma provocação. E aí esse cara aqui, por causa disso, perdeu o visto para os Estados Unidos na mesma hora. O governo norte-americano cassou o visto dele. Você vê, né? Duas coisas. Primeiro, assim, o cara não pode, né? Hoje em dia, a crise com relação ao problema da Palestina é tão grande que você não pode juntar uma multidão que o pessoal começa a gritar Palestina livre. Hoje o negócio é assim. O imperialismo tem pavor disso daí. Você faz um festival de música ou qualquer coisa, você junta o pessoal, todo mundo começa a gritar Palestina livre, levanta a bandeira da Palestina,
etc e tal. A crise é total. Esse negócio da Palestina aí é um escândalo mundial. E todo mundo sabe que o governo da Inglaterra, do Reino Unido apoia, que o governo dos Estados Unidos apoia, que o governo da França apoia, que o governo da Alemanha apoia, que o governo permitiu, né, financiou, ajudou a matar aí esse pessoal. Todo Inclusive, mundo ele aí é denuncia culpado. isso. Hã? Ele denunciou exatamente isso que você está falando. Então, todo mundo sabe que esses governos são todos culpados, né? Primeiro é isso, é uma crise total, né? A perseguição e a censura, né? É isso. A esquerda apoia, né? O STF contra o crime de ódio, não sei o quê. Por que que existe a censura? Para punir esse cara aí. É o Pra crime de punir- ódio. É o crime de ódio. É o ódio contra os genocidas. É o genocida Você tem que amar os fobia. genocidas. Genocida fobia, né? Esse é o crime, né? Então, esse cara falou, mas todos os artistas que eu vi um monte de gente falando disso nesse festival. E todo mundo subia lá, apoiava, né, a luta contra a Palestina. Não tem condição. Você não pode mais ter isso daí. O imperialismo está perseguindo, né? Tá indo atrás. E a censura é para isso, para impedir que as pessoas defendam a Palestina. O cara vai Chico, falar que é pro racismo, não sei o quê. não, a gente vê aí, né, o porquê aqui no Brasil o pessoal tenta acabar com... A gente lembra na época do Fora Bolsonaro, por que que eles tentavam acabar com o carnaval e tudo mais, que é para evitar esse tipo de coisa. Você vê, essa Copa do Mundo aí que está acontecendo de clubes, ela acontece aí em três países. Que é para quê? Pra você não ter um negócio concentrado ali, onde todo mundo vai para defender o negócio. Inclusive, quando invadiram o campo, eles nem mostraram que invadiu o campo, né? Então, eles não querem manifestação política em nenhum lugar. Você vê que os estádios está proibido também falar qualquer coisa. Então é isso, né? A cultura serve para denunciar também a questão política, né? Vamos falar Rapidamente. rapidamente aqui, então, da matéria da notícia do Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, que ameaçou aqui o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com um recrudescimento da CPI do INSS. INSS. O líder líder do Centrão aqui, presidente da Câmara, e do Partido Republicanos, da base bolsonarista, que também está dentro do governo, mas enfim, ele ameaçou aqui colocar o também parlamentar Nicolas Ferreira para ser o relator da CPI do INSS, se o governo judicializar a questão do IOF e levar ela para o STF para derrubar o veto feito pela Câmara dos Deputados, Chico. Pois é. Primeiro assim, né? A medida. Ó, chegou aí Jalves. Chegou um Jalves. Chegou um live pick do companheiro Jalves. Obrigado, camarada. Lula junto com o STF e o latifúndio. O povo fora. Obrigado, valeu, Jalves, pela contribuição. Muito obrigado. Enfim, esse negócio do IOF aí é um problema, né? Que o governo se meteu aí, ele está tentando fazer, o pessoal está contra. E o problema do INSS é uma possibilidade de um novo golpe, né? Então, essa questão do IOF aí, eu acho que é importante de destacar que, primeiro, que não importa se está certo ou não o Congresso, né, buscar intervir aí nessa questão que seria uma atribuição do Executivo. Mas eu acho que o que vale destacar é que o que o Lula está fazendo é recorrer aí ao STF, né, para defender a política do golpe de Estado, né, que é defender a política do teto de gastos, né, do Banco Central independente, né, quando ele, na verdade, deveria romper com isso aí, né? Ele não foi eleito para defender o teto de gasto. O Lula foi eleito para romper, para derrotar os golpistas, né? E ele vai cavando a cova dele, né? No caso, né, como a gente bem destacou, o Haddad aí é o coveiro do governo Lula, porque isso aí vai ser usado pela extrema-direita, né? Vai falar que o Lula está aliado ao STF, está aliado à ditadura do STF, e vai ter uma repercussão muito ruim.
Isso aí, companheiros. Vamos então encerrar aqui esse nosso primeiro bloco do Reunião de Pauta, aqui no YouTube apenas. O Reunião de Pauta vai continuar no X e na Play Sua TV, a nossa plataforma. Por isso, vamos pedir para você que está assistindo migrar para os links que a produção já está colocando, para a gente ter mais 10 minutos aqui de conteúdo exclusivo. Todo mundo vai adorar, eu tenho certeza disso. E se você já está no X ou na Play Sua TV, vamos pedir para você aguardar 1 minuto, é o tempo de você reabastecer sua xícara de café. E nós já voltamos com mais Reunião de Pauta no X e na Play Sua TV. É isso aí, companheiros. Estamos de volta aqui no X e na Play Sua TV, as plataformas onde agora sim a gente pode falar Hezbollah. Você estava querendo falar Hezbollah, né, Tiagão? Cara, eu sabia que você queria. Você gosta de Hezbollah, mas a gente está em plataformas onde é possível falar isso sem a censura. E vamos começar defendendo, mostrando aqui a reportagem da Spam TV, repercutindo o ato que defende o Irã, que apoia o Hezbollah. Nós assistimos aqui, nessas semanas que passaram, o começo do fim do Estado de Israel. Lembremos sempre, a República Islâmica do Irã é, neste momento, o único Estado no Oriente Médio que faz frente ao imperialismo e ao regime sionista. Nós acreditamos que o sistema capitalista que explora, que oprime, que destrói a natureza, precisa ser derrotado, destruído. E que na sua etapa imperialista ele consegue ser ainda mais cruel, ainda mais terrível. Precisa ser detido por nós, trabalhadores, pela nossa classe. O colonialismo se apoia numa disparidade de desenvolvimento. Para o regime sionista é estratégico destruir o Irã para controlar o Oriente. E que nesse momento da soma de todas as crises, ele consegue provocar maldades inimagináveis, como que a gente vê com o palestino. O Irã mostrou que isso acabou e acabou definitivamente. A valentia, a organização, a disposição de combate do povo iraniano para sempre serão lembradas e significam hoje uma luz no caminho de todos os povos para a grande luta contra a guerra. Muito obrigado. Apoiar essa estratégia e a ação revolucionária que vai impedir esse genocídio. E por isso é muito feliz de estar aqui com vocês, porque essa tarefa vai ser cumprida por todos, todas nós,
é a tarefa decisiva da nossa geração. Opa, estamos de volta aqui. Vimos registros da atividade que o Partido da Causa Operária realizou nesse sábado agora. Terão muitas outras, veremos mais ainda. E faremos o convite sempre para os companheiros que estão assistindo. Tem mais uma muito importante aqui, né, Chico? É um vídeo do The Cradle, né? Que mostra... ele é da semana passada, mas é interessante passar. Mostra um episódio aí, né? Em que eles conseguiram... Os palestinos conseguiram fazer entrar, né? Um caminhão não. Alguns caminhões, né? Com ajuda humanitária dentro da faixa de Gaza, sem que eles estivessem sendo escoltados pelo exército israelense. Eles estavam sendo escoltados pelos próprios palestinos armados aí com AK-47, etc e tal. Por que acontece isso? Porque as últimas vezes, né, entrava o caminhão com ajuda humanitária, cheio de soldados israelenses escoltando. O pessoal ia lá na fila da comida, pegar farinha, água, não sei o quê, e os soldados israelenses abriam fogo contra a população palestina, né? Então, os palestinos agora, eles que, nessa situação aqui, eles que estão escoltando aí os caminhões de ajuda humanitária para dentro da faixa de Gaza, né? Então, tem aí o vídeo, né? Explicando, tá em inglês, né? Aqui fala que não foi o Hamas, né? Foram as famílias que fizeram e tal, foram os próprios, mas o Hamas e o povo palestino, a essa altura, é praticamente a mesma coisa, né? Mas é claro, né? O pessoal tenta colocar isso dessa forma. Mas não importa, vamos dar uma olhadinha aí no vídeo. É isso aí, companheiros. Nós vimos aí a importância da mobilização popular armada, né? Para defender seus interesses. O povo palestino coloca isso de maneira muito clara. O reunião de pauta dessa terça-feira vem encerrando por aqui, mas nós temos muito mais coisas ainda na nossa rede de imprensa, na Rádio Causa Operária mais tarde. Teremos análise política de terça, né, Chico? Uhum. O companheiro Chico estará aqui de volta. E nós vamos desejar a todos um excelente dia, voltando amanhã para mais reunião de pauta. Até lá. Isso aí.